finalmente a legislação brasileira mudou e mudou para melhor, né? Em princípio. Agora, as punições para crimes de violência sexual contra a mulher estão mais severas, a importunação sexual. Dá uma olhada. Há pouco mais de um mês, duas adolescentes de 16 anos quebraram o silêncio e contaram que foram vítimas de assédio dentro dos ônibus do transporte coletivo de Blumenau. Eu senti alguns movimentos no meu braço, meio assim, desconfortável, mas deixei passar, porque eu estava muito lotado, então não me preocupei com isso. Um pouco antes de chegar no ponto da minha casa, eu senti muito desconfortável, algum olhar no meu braço, eu estava só de regata, e eu fiquei um pouco assustada. Quando eu fui botar a mão, eu vi que ele tinha ejaculado no meu braço. Na época, se tivessem sido identificados, os suspeitos responderiam apenas por contravenção penal, pagariam multa e ficariam em liberdade. Agora não. Com as mudanças na legislação, seria crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de prisão. A partir desta semana, estão mais severas as punições para quem cometer violência contra a mulher. São novos mecanismos para combater uma velha prática, que prometem incentivar as vítimas a fazerem as denúncias. Uma das principais novidades é a responsabilização para os chamados casos de vingança pornográfica, que é quando alguém divulga fotos ou vídeos de sexo, nudez ou pornografia da pessoa com quem mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto. Isso também dá cadeia. Esse delito já teve algumas ocorrências aqui em Blumenau, só que antes da tipificação ele acabava respondendo ali por um delito de difamação, dependendo do caso ali, e injúria, e respondendo depois civilmente, né? Agora é crime, vai responder criminalmente, a pena também é de reclusão de 1 a 5 anos, né? E ocorria também aqui na cidade, nós temos algum caso da ameaça de divulgar, né? Daí responderia pelo delito de ameaça, né? Que é um delito também com a pena mais branda, né? A lei ainda aumentou a pena para o estupro coletivo e criou o crime de induzir ou instigar alguém a praticar crime contra a dignidade sexual, com punição de 1 a 3 anos de reclusão. Bom, e para falar um pouco mais sobre este assunto, que é muito importante para a nossa comunidade, nós convidamos a advogada criminalista Fabiana Aparecida Cunha. Doutora Fabiana, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral, para falar dessas mudanças que são muito importantes na lei, né? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Realmente a gente espera que essas mudanças legislativas venham ajudar aí a combater esse tipo de atitude que todo mundo repudia. Pois é. Para a gente entender, para o nosso telespectador entender, nós tínhamos uma lei, né, o Código Penal, que estabelecia lá o crime de estupro e ato libidinoso. O que muda, né, do artigo do Código Penal para esse novo da importunação sexual? É que o estupro em si, ele tem que ter uma atitude que tenha grave ameaça ou violência. E na maioria dos casos, como esses que foram relatados, esse tipo de violência e grave ameaça não acontece. Essa importunação é uma coisa indevida, mas que não gera uma grave ameaça para alguém. É o caso, por exemplo, né, quando os homens se aproveitam que o ônibus está cheio, ficam roçando nas mulheres. Nesse caso, a senhora acha que não configura um crime de estupro? Não. Seria a importunação. Isso mesmo. Inclusive, até então era só previsto como contravenção penal. E agora, com esta tipificação, que ficou bem clara essa importunação, tá? Ela vem aí ajustar e tipificar como pena mesmo, crime, para esse tipo de atitude. Agora, para isso realmente ter eficácia, é importante que no momento em que a mulher seja importunada, ela se manifeste. Porque isso vai precisar de um boletim de ocorrência, enfim, Sim. A pessoa tem que ser identificada, tem que ter uma manifestação da mulher. O ideal seria que, se ela sentir alguma coisa nesse sentido, ela se manifeste para que as coisas aconteçam e possa até haver um flagrante. Porque depois ela também vai poder fazer uma denúncia, né, fazer um boletim de ocorrência, mas vai ser, eu acho que, mais difícil identificar a pessoa. Talvez seja mais fácil que ela, sabendo ali o que está acontecendo na hora, chame, né, a ajuda e tal, para que haja aí realmente a prisão naquele momento. Principalmente quando acontece no ônibus, né? No ônibus é muito mais fácil, a pessoa levanta a voz, pede ajuda ali, tem muita gente, já segura a pessoa que está importunando, vai ficar muito mais fácil fazer o flagrante. Isso. Agora, na questão das penas, até então nós tínhamos penas aí que iam de até 4 anos, que a pessoa nem ia preso. Agora tem um pouquinho mais. A importunação sexual, aquela anterior lá de atentado, né, questão do pudor, que era da contravenção, nem
prisão não previa, era só multa mesmo. Então a pessoa era levada, porque existe o flagrante, era levada à delegacia, e na delegacia se lavrava então um termo circunstanciado e a pessoa era posta em liberdade, não tinha o que fazer. Hoje, para o próprio delegado fixar a fiança, a pena precisa ser menos de 4 anos. E essa lei veio com uma pena de 1 a 5. Certo. Então, é possível, né, que o delegado não vá poder fazer aí a aplicação de fiança e não vai colocá-lo em liberdade naquele momento. Ele vai ter que ser recolhido e aí depois ir para a audiência de custódia, que é o natural. Provavelmente, se ele tiver lá os bons antecedentes e outras coisas, será posto em liberdade, né, com as medidas alternativas à prisão que o juiz sempre prevê. Certo. Mas não será passível de fiança porque ultrapassa os 4 anos. Os 4 anos, sim. Agora, o doutor Safali falava ali, o delegado falava de ameaça, por exemplo, nós já registramos essa notícia aqui, ameaça do namorado que tinha vídeos íntimos, né, com a namorada e ameaçava, eles estavam se separando, ele disse, olha, se você se separar, eu vou vazar isso aqui na internet, enfim. Sim. Isso configura crime a partir de agora também. Isso. O crime ele foi criado, pelo que eu entendi, lendo ali as previsões legais e todo o trâmite legislativo, ele veio para aquelas questões específicas lá do crime de divulgar cenas de estupro coletivo. E incluíram ali também a nossa vingança, então, de pornografia. De pornografia. Isso. E aí, nessa vingança de pornografia, a pessoa precisa divulgar. Tá? O crime é para quem divulgar. Antes vai ficar... Só ameaçar já não configura. Dependendo se ele exigir alguma benesse, algum benefício próprio para outra pessoa, a gente talvez até possa colocar ali numa extorsão, né? Extorsão mediante ameaça. Okay. Vou divulgar, mas vai ter que divulgar. Tá. E aí nessa linha vai entrar também a pessoa que não filmou, porque ali o tipo penal também vai se dar para quem simplesmente recebeu e passar à frente. Tá? Tá certo. Bom, esse é um assunto que a gente vai continuar conversando em outras oportunidades aqui no Balanço Geral.